estamos de volta com o nosso cotidiano, sexta-feira. Muito obrigado pela sua companhia. Galera, Zap 995854456. Resolvemos sair do estúdio. Você está vendo um programa inédito. Depois dessa semana cheia de feriados, a gente saiu dos estúdios da NGT para fazer um programa diferenciado para vocês. E aproveitar que é feriado, todo mundo gosta de um feriadão, tá todo mundo em casa zapeando, chegando a primeira vez assistindo o programa. Muito obrigado, galera Zap, mandando muitas mensagens pra gente. Como estamos indo à externa hoje, nós vamos juntar essas mensagens e na semana eu descarrego lá com o Rafael para vocês, tá bom? A gente já mostrou a foto do Billy aqui, as duras penas, conseguimos mostrar a foto do Billy, mas semana que vem eu mostro todas as mensagens que estão chegando. A gente falou dos tombos do Silvio no bloco passado, muita gente tá perguntando, nossa, mas tinha uma história que vocês fizeram do Silvio Santos, tinha uma história. Pensar que todo mundo tá pedindo para rever essa homenagem que a NGT fez ao mestre Silvio Santos, foram 5 capítulos, mas hoje a gente vai dar uma reduzida. Você vai acompanhar trechos importantes da carreira do memorável, do mestre da televisão, o maior comunicador da televisão. Aliás, depois desse daí tem um vídeo que ele soltou essa semana que eu vou falar já pra você. Silvio Santos é uma figura, toda semana ele traz uma novidade pra gente. Mas nós preparamos um resumo da história que já foi apresentada em 5 capítulos do mestre Silvio Santos. Você vai ver agora, veja aí. Não há ninguém mais famoso do que Silvio Santos no Brasil. Definiu a Forbes aos seus poucos leitores dias antes de divulgar a lista de bilionários que incluía o apresentador e empresário pela primeira vez. Com uma fortuna estimada em 1,3 bilhão de dólares, Silvio aparece em 77º lugar no ranking dos mais ricos do mundo e em 36º entre os mais ricos do país. Por toda a sua história, ele não é comparado pela revista aos demais bilionários brasileiros da lista, entre eles os irmãos Marinho, donos da Rede Globo. Mas as celebridades como Oprah Winfrey e os diretores de cinema e produtores Steven Spielberg e George Lucas. Nada mal para quem começou a vida como um camelô. Foi por isso que o Cotidiano decidiu contar um pouco sobre a história de um dos maiores ícones da televisão brasileira. Silvio, por que você sempre foi vitorioso nessas tuas mumunhas? Hein? Eu não sei o que é mumunhas, mas eu costumo... Mumunha é uma porção de coisa junta. Realmente eu costumo ter mais vitórias do que derrotas por uma razão. Quando o ser humano está com a razão, Deus é o seu advogado. Ninguém vence o ser humano quando ele tem razão. Quando o ser humano não está com a razão, Deus é o juiz e o demônio é o advogado de quem está sem razão. Quem tem razão, forte ou fraco, vence sempre. O bem sempre vence o mal. O mal vence por alguns minutos, por algum tempo, mas o bem sempre vence o mal. E não teríamos razão para viver. Mesmo que esta vida termine no pó, não teríamos nenhuma razão para viver se o mal vencesse o bem. Filho de Alberto e Rebeca, Cenoura Bravanel, que depois adotou o nome de Silvio Santos, nasceu em 12 de dezembro de 1930, na travessia Bem-te-Vi, no tradicional bairro da Lapa, no Rio de Janeiro. Ele tinha 5 irmãos, Beatriz, Perla, Sara, Henrique e Léo. Mas era com Léo, seu irmão mais novo, que ele fazia uma das coisas que mais gostava, já por volta dos 10 anos de idade: assistir às sessões de cinema na Cinelândia, no Rio de Janeiro. Sempre dava um jeito de não pagar. Um dia em que acordou com febre, foi proibido de ir ao cinema pela mãe e chorou para convencê-la a sair, sem sucesso. No dia seguinte, Silvio descobriu que o cinema havia pegado fogo e deixado várias pessoas feridas. Você ganha tanto dinheiro, Silvio Santos? Trabalhando e fazendo o seguinte, acreditando naquela frase que algum filósofo disse uma vez num livro: ganha dinheiro com 10% de inspiração e 90% de transpiração. Só.
Na adolescência, Silvio pensava em como ganhar dinheiro para ajudar a família. Sua mãe era muito severa e o pai gastava boa parte do que ganhava em jogos. Foi quando ele viu um homem que vendia capinhas de plástico para guardar títulos de eleitor nas ruas do Rio de Janeiro, durante as eleições de 1946. Disposto a fazer o mesmo, passou a vender porta-títulos e canetas nas ruas do Rio de Janeiro, ao mesmo tempo em que cursava a escola. Depois, acabou se formando em contabilidade. Chamava a atenção das pessoas com o som de moedas e o embaralhar de cartas. Silvio ainda trabalhava como camelô quando teve de, aos 18 anos de idade, servir ao exército, mais precisamente à escola de paraquedistas. E sim, ele chegou a dar alguns saltos. Oi, aí agora, aí todo mundo, cantando, rock, começando. Aí a música gostosa, a música do Caribe, a música contagiante do rock. Todas as semanas está no seu televisor. No dia de folga, aos domingos, ele trabalhava de graça como locutor de uma rádio no Rio de Janeiro, trabalho que ele continuou exercendo por um bom tempo. De emissora em emissora, foi trabalhar em uma estação de rádio de Niterói, onde ele tinha de ir e voltar da casa para o trabalho de barca. Depois de tanto fazer o trajeto em silêncio, teve a ideia de colocar música no transporte. Pediu demissão da rádio e apostou todo o seu dinheiro na novidade que o tornou corretor de anúncios pelo alto-falante. Deu tão certo que a novidade ganhou incrementos com o tempo, um bar e um bingo, em uma barca de trajeto para Paquetá. Claro que ali ele já treinava seus dons de animador, de jogos no caso. Nasci dono de televisão. Eu fui dono de televisão porque os donos de televisão fecharam as portas para mim. E eu então, quando se fecha uma porta, Deus abre uma janela. Fui obrigado a ser dono de televisão, a comprar 50% de ações. Eu não nasci dono de televisão, nasci animador de programas. Continuaria sendo animador de programas. Aos 20 anos, Silvio decidiu tentar a vida na capital paulista. Sem trabalho, dinheiro, nem amigos na cidade, ficou em hotel no centro. Um dia, por acaso, encontrou em um bar na esquina da Avenida São João com a Ipiranga um amigo que havia trabalhado em uma emissora com ele. Ficou então sabendo de concurso de calouros, mas não pôde se inscrever porque já havia trabalhado na área. Acabou se candidatando a uma vaga de locutor e foi aceito. Tentou trazer seu bar da Barca de Rio para São Paulo sem sucesso. Seu sócio no negócio era Ângelo Pessutti, casado com a irmã de Hebe Camargo, Maria de Lourdes. Nascia, a partir dali, sua amizade de anos e anos com a futura apresentadora mais querida do país. Apesar de já trabalhar como locutor, o primeiro contrato na área só seria assinado por Silvio em 1954, com a Rádio Nacional de São Paulo, por um salário que mal dava para pagar todas as contas do futuro empresário. Para engordar o orçamento, ele criou uma revista que reunia palavras cruzadas, charadas e passatempos para ser vendida por ele nos comércios. Há brincadeiras para você. Ele ainda trabalhava também como corretor de anúncios e animador de shows de circo. Além da risada inconfundível, o futuro bilionário ainda ficava vermelho sempre que se envergonhava, e por isso ganhou o apelido de Peru que Fala na década de 50. Foi sempre chamado assim pelos colegas desta época até longa data, como Ronald Golias e Manuel da Nóbrega, ambos já falecidos. Eu vou jogar, eu jogo aqui, eu jogo ali, jogo aqui, eu jogo ali. Aonde é? Quem quer aviãozinho? Também neste período, Silvio foi chamado para trabalhar como animador em um programa de grande audiência na Rádio Nacional comandado por Manuel. Em 1958, segundo informações do site do SBT, Manuel de Nóbrega vivia uma situação complicada na administração do carnê que havia criado, o Baú da Felicidade. O banco, vendido a pessoas dispostas a pagar mensalidades para obter produtos ao final de 12 meses, estava dando prejuízo e, para reverter a situação, Manuel precisava de alguém que soubesse gerenciá-lo melhor.
Passou a missão para quem mais confiava, Silvio Santos. Estabilizada a situação, Manuel reconheceu o empenho do amigo e deu de presente a ele o baú da felicidade. Raciocínio, Deus me deu consciência que me rege primeiro, razão que me rege segundo, coração que me rege em terceiro. Quando a minha emoção começa a tomar conta de mim, vem a minha razão e fala, o que é isso? Que besteira é essa? E ainda quando a minha emoção vem da minha razão, vem a minha consciência e fala, olha, eu vou te acompanhar até o último suspiro, hein? Então, a minha razão policia a minha emoção e a minha consciência policiam a minha razão e a minha emoção. Então, eu me preocupo com hoje, só hoje. E a senhora, quando compra o carnê do baú da felicidade, nunca perde. Não é verdade? Eu não estou exagerando, nunca perde. No ano seguinte, Silvio registrou o baú e a empresa começou a operar na rua 13 de Maio, em São Paulo. O empresário passou a cuidar da divulgação do carnê nos shows que fazia no circo, iniciativa que ajudou a tornar o baú mais popular e, com o tempo, tornar a potência de negócios que foi na época. Em 1961, ele estreou o primeiro programa na TV, o Vamos Brincar de Forca. Deu tão certo, mas tão certo, que decidiu comprar 2 horas de espaço na TV Paulista, a futura Rede Globo, para fazer um programa seu de domingo. Programa que se tornaria o programa Silvio Santos e uma das maiores vitrines que seu carnê do baú da felicidade poderia ter para ser divulgado. No ano seguinte, criou a agência Publicidade Silvio Santos. Programa da Rede Tupi de televisão foi aprovado e liberado pelo Serviço de Censura Federal para ser exibido neste horário. O troféu imprensa, criado por Plácido Manaia Nunes, foi dado a Silvio Santos pela primeira vez em 1964. O apresentador ganhou o prêmio outras várias vezes, até começar a ele mesmo apresentar a premiação em 1971, até levá-la para o seu próprio canal de TV anos depois. Além do programa na TV Paulista, Silvio passou a apresentar outra atração na TV Tupi, que teve alguns nomes até ser batizada de Silvio Santos Diferente. A TV Paulista passou a ser a TV Globo em 1965 e seu programa, mesmo com a mudança, continuou no ar. Nesta época, a maior audiência era da Jovem Guarda, programa da Record, apresentado por Roberto Carlos. Em 1971, de acordo com as informações do site do SBT, o contrato de Silvio com a TV Globo acabou e só seria renovado com a condição do apresentador mudar a maneira popular de apresentar seu programa. A ideia não agradou Silvio, que, sem sucesso, tentou comprar ações da Record na tentativa de ter a sua própria emissora. Um dia, o apresentador recebeu uma ligação de Roberto Marinho dizendo para ele continuar na emissora do jeito que já estava, pois gostava do seu estilo. Silvio, então, ficou mais 5 anos por lá. Silvio ficou sabendo que não teria espaço nos canais de TV para o seu programa e, por conselho de um amigo, passou a pensar cada vez mais em ter sua própria emissora. Tentou obter a concessão da TV Excelsior em São Paulo, sem sucesso, e criou depois os estúdios Silvio Santos de cinema e televisão, no bairro paulistano da Vila Guilherme, com o objetivo de produzir seus próprios projetos, como comerciais, vendas de atrações e programa. Em outubro de 1975, Silvio Santos venceu a concorrência para o Canal 11 do Rio de Janeiro, aberto pelo General Geisel. A assinatura da compra da emissora aconteceu em 22 de dezembro de 1975 e a primeira transmissão em 14 de maio de 1976. A emissora começou a operar com 13.600 funcionários, já contando os empregados do Baú da Felicidade e estúdios Silvio Santos, e exigiu um investimento inicial de $10 milhões do empresário. Oi, aí agora, aí todo mundo, ai, cantando
rock começando. Aí a música gostosa, a música do Caribe, a música contagiante do rock. Todas as semanas está no seu televisor. Nesse momento está no ar a TVS, Canal 4 de São Paulo. Afirma Silvio Santos na estreia de sua emissora de TV, que depois viria a se chamar SBT, Sistema Brasileiro de Televisão. Por ter sido apelidada pelos paulistas de TV do Silvio Santos, ele fez questão de ressaltar que a sigla S do nome se referia a Estúdio Silvio Santos. Em 1976, o empresário comprou 50% das ações da TV Record, anos depois vendidas aos atuais donos da emissora. Por conta disso, passou a apresentar o programa Silvio Santos ao mesmo tempo nas TVs Tupi, Record e TVS. Em 1981, o presidente João Figueiredo anunciou que o Silvio Santos havia ganhado a concessão de 4 canais, o que viria então a formar o Sistema Brasileiro de Televisão. Um dos desejos do senhor ministro das Comunicações era que o Canal 11 fosse instalado rapidamente. E este desejo era uma necessidade minha e de toda uma classe. Eu parti para os Estados Unidos e fiz um investimento de 60 milhões de cruzeiros que vou pagar em 5 anos. Disse que queria todo o material pronto em 90 dias. E os diretores das 2 empresas deram risada. Não acreditaram. E exigiram multas contratuais, alegando que eles preparariam o material e que eu não conseguiria em 90 dias as guias de importação e os contratos de financiamento. Disseram até para mim, olha, nós vamos produzir o material, fabricar, vamos colocar num pátio. E se você não retirar o material no dia 15 de março, você vai pagar a armazenagem todo mês. E se nós não recebermos o dinheiro também no dia 15 de março, você vai pagar mais 5% da mercadoria que está comprando. Eu concordei com a multa. Silvio era a pessoa mais apressada do mundo e era também um sujeito de muita sorte. Li nos jornais que a massa falida da extinta TV Continental, Canal 9 do Rio de Janeiro, seria leiloada. E disse para o meu amigo e superintendente dos estúdios, Luciano Calegari, olha, Luciano, se nós arrematarmos tudo no leilão, não vamos precisar esperar 8 meses pela construção da torre e da antena. O material anunciado no edital do leilão era sucata, disse muita gente entendida. O próprio leiloeiro achava que iria leiloar um monte de ferro velho. Acontece que eu e o Luciano não queríamos o material. Nós precisávamos da torre, do transmissor e da antena que estavam lá em cima no Morro do Sumaré, no Rio de Janeiro. Conseguimos com o maior lance comprar todo o material do leilão. E os jornais disseram que o novo concessionário já estava começando com o pé esquerdo e fazendo um péssimo negócio. O Jornal da Tarde, no dia 30 de outubro de 1975, assim se manifestava. Para que o animador de televisão Silvio Santos deseja os velhos e obsoletos equipamentos de transmissão da TV Continental, fechada em 1971? Fez-se uma descoberta espantosa. Quem poderia adivinhar que o velho transmissor da velha Continental fora construído para funcionar a cores uns 10 anos antes de se instalar a televisão a cores no Brasil? Mas quando há boa vontade, Deus ajuda e tudo acontece. O equipamento comprado por Silvio Santos estava demorando. Já estava com 5 dias de atraso. Fui rapidamente aos Estados Unidos reclamar com os americanos que haviam duvidado de mim e disse a eles, ou vocês entregam ou vocês pagam a multa. Chegamos a esta noite de 14 de maio de 1976. Não vamos fazer uma inauguração, vamos simplesmente começar os nossos trabalhos.
1977, a esposa de Silvio, Cidinha, morreu aos 39 anos de um câncer no aparelho digestivo, uma doença que havia se manifestado em 1973. Com ela, o empresário teve 2 filhas, Cíntia e Silvia. Anos depois, em 1981, ele se casou em sua casa com Iris Pássaro, uma funcionária do Baú da Felicidade. Com ela, teve outras 4 filhas, Daniela, Patrícia, Rebeca e Renata. Você viu a moça ganhar? Vi. Você vai ganhar? Quero ganhar. Quero ver. Vamos lá. Mas o teu não é fácil, não. Eu sabia que você não precisa ganhar. Mas como você vai ganhar? É a mesma As mais coisa. difíceis você deixar pra mim. Você não falou aqui? Falei, você vamos lá. acertar? Vou acertar. Ela ganhou 500, você vai ganhar 500? Vou ganhar 500. Quero ver, duvido. Vamos lá. Você viu a caravana de onde? Do rock. A caravana do rock. Fica a caravana do rock. Onde é que você trabalha? Eu trabalho na Jequiti. Na Jequiti, tá Jequiti. bom. Então você tem 40 segundos. Posso começar? Pode começar. A fama incontestável em todo o país fez com que Silvio Santos não encontrasse mais um momento de paz pelas ruas de São Paulo, onde vive ou em qualquer outra capital brasileira. Uma vez declarou que uma das coisas que não gostava era ter de pedir lanches do McDonald's e sempre ter de comê-los frios, por não poder ir até a lanchonete. A solução, dada por ele há anos para continuar fazendo coisas do dia a dia, foi comprar uma casa no condomínio Celebration em Miami, um dos lugares que ele mais visita em dias de descanso. Luiz Lombardi Neto era locutor oficial de Silvio Santos e quase que uma lenda, já que sua imagem não era desvendada na TV, apesar dos anos e anos de trabalho na casa, o que atiçava a curiosidade dos telespectadores. Você viu só? Beleza. É que a gente está de óculos, né? Tá todo coberto. Claro, aquilo ali fui eu. Eu vi. Todo ano eu vou esquiar todo ano. Sei disso. Eu vou nessa montanha famosa, essa montanha famosa fica nos Alpes. É uma montanha que está localizada lá nos Alpes, é uma estação de esqui chamada Chamonix. Chamonix. Conhece? Agora a pergunta é a seguinte: em que montanha famosa dos Alpes está localizada a estação de esqui Chamonix? Ô Lombardi. Diga, Silvio. Elas acham que é Mont Blanc. Não, Mont Blanc é caneta, Mont Blanc né? É caneta, não é verdade? Caneta, tinteiro, mata-borrão. Sem Isso dúvida. É Mont Blanc. Qual é a resposta? Não é possível. FBI, Silvio, urgente. Não é possível, tá certo? Não é possível. Não é possível. Alguma coisa está acontecendo. Não é possível. FBI, Silvio. Não, eu vou chamar o FBI, a Scotland Yard. Também. 2 polícias que não falham. Não, você é pago pra falar agora. Qual é o próximo prêmio do baú, Lombardi? Não pode rir. O cliente não paga se você rir. Qual é o próximo prêmio do baú? Tá bom, Silvio. Já imaginou você fazer o anúncio rindo? Você está com calor? Tome Coca-Cola. Coca-Cola. Lombardi é você. Qual é o próximo prêmio do baú? Não pode rir que o cliente não paga o anúncio. Lava roupa. Poxa, Silvio, desculpe, mas o negócio tá bravo aqui, viu? Tanta popularidade no palco fez com que Silvio Santos sempre optasse por discrição em relação aos negócios. Mas no final de 2010, depois da descoberta de um rombo de 4,3 bilhões de reais no Banco Pan-Americano, isso ficou impossível. O empresário teve de dar suas empresas, inclusive o SBT, como garantia ao Fundo Garantidor de Crédito, uma entidade privada administradora de proteção aos correntistas, poupadores e investidores. Depois de um final de semana de negociações, fechou a venda de 51% das ações ordinárias do banco ao BTG Pactual, em troca de 450 milhões de reais. E outras 49% das ações foram assumidas pela Caixa Econômica Federal. Algumas coisas, porém, não mudaram. As 6 filhas do bilionário continuam trabalhando na empresa e o intuito é que elas perpetuem os negócios deixados pelo pai. Ele, por sua vez, continua fazendo a última etapa das entrevistas para cargos de liderança de suas empresas na sua mansão no Morumbi, além de realizar reuniões de negócios do grupo todas as sextas-feiras em sua casa. Você sabe fazer? Muita... Ai, que absurdo! Eu sei
cozinha. Vou fazer sem só uma fazer- pergunta. Só uma pergunta. Você ficou casada há quantos anos? Fiquei casada há 6 anos. Quase 7. Tem filho? Não começa. Nem isso você Não sabe fazer. Bom, eu vou contar um segredinho pra o Brasil de como ele fica jogando dinheiro aqui, né? Quem já ganhou o dinheiro dele hoje? Ninguém ganhou ainda? Ele joga aviãozinho, ele joga tudo. Ah. Mas, na verdade, esse homem aí, como pai, ele tem... Sabe o escorpião no bolso? Claro. Já morreu, porque ele costurou o bolso e não sai nada de lá. Mas não sai mesmo. Então ele fala que a gente não sabe fazer nada, fica pintando a gente de patricinha, de dondoquinha, tudo mentira. Ele só fez a gente ralar a vida inteira, Sim. não deu nada. Tô aqui, tem que aumentar a doação, gente. Ah, você tá na Globo? Eu tô. Quer dizer, agora eu tô na aqui. Globo? O que você tá fazendo na Globo? Salve, Jorge. Que ciumeira você foi que eu pra tenho. Globo, você é um traidor, viu só? Filho da produtora Cíntia Bravanel, a mais velha das 6 filhas do apresentador, Tiago Bravanel foi apontado como herdeiro da habilidade do avô de conquistar plateias. Depois de algumas peças de teatro, ele conquistou o papel principal do musical sobre a vida de Tim Maia e levou milhares de pessoas para a peça, em cartaz até meados do ano passado. Depois de muitos boatos sobre a relação distante dos dois, Silvio fez uma de suas raras aparições em público ao comparecer a uma de suas sessões na capital paulista. Dias depois, em seu programa ao vivo, afinetou o neto sobre o salário de R$4.000 que ganhava para atuar na novela Salve Jorge da TV Globo. Parecia roteiro de filme de Hollywood, mas tratava-se do sequestro da filha de Silvio Santos, Patrícia Bravanel, com um desfecho improvável, o posterior sequestro do empresário em sua mansão no Morumbi. Era final de agosto de 2001, quando o bandido Fernando Dutra Pinto e outros 2 homens entraram na casa do apresentador, renderam Patrícia, na época com 24 anos, e a levaram para fora dentro de seu passado inundado. Ela ficou uma semana em um cativeiro próximo ao bairro onde morava. Libertada depois do pagamento de resgate, ela e o pai deram uma entrevista na sacada de casa aos jornalistas. No dia seguinte, depois de uma fuga espetacular de mais de 100 viaturas pelas ruas de Barueri e um rastro de 2 policiais mortos pelo caminho, Fernando, acuado, optou pela saída que ninguém esperava. Voltou à mansão e fez o apresentador e sua família reféns por mais de 7 horas. Silvio ofereceu café ao sequestrador e negociou sua libertação, cujo desfecho envolveu o pedido pessoal do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, ao bandido para que ele se rendesse. Dutra Pinto foi preso e morto dia depois na cadeia. Bom, eu sei que muita gente está esperando que eu diga alguma coisa. O que eu vou dizer é que ontem eu me surpreendi com as palavras da minha filha Patrícia. E é claro que todos nós, em qualquer lugar do mundo, em qualquer país, temos só um Deus. E é esse Deus que nos acompanha. Nós juntos somos parte do nosso Deus. E a fé de minha filha Patrícia fez com que nós tomássemos conhecimento de que uma coisa muito importante na nossa vida é nós termos fé. Uma fé inabalável, uma fé inquebrantável, e que nós estejamos certos de que em qualquer situação Deus está conosco, está dentro de cada um de nós. Deus está nos protegendo e por maior que seja o nosso problema, nós vamos ficar aflitos, mas tanto aquelas que ficam aflitas, como aquelas que ficam adormecidas por dentro, devem confiar em Deus, porque Ele é o que comanda as nossas vidas. Com a graça de Deus, nós podemos enfrentar qualquer situação. Tenhamos fé, porque a fé é o principal componente de nossas vidas.
Obrigado a todos vocês que rezaram para que tudo saísse bem com a Patrícia. Eu espero que esse acontecimento não ocorra com vocês, mas espero que, se ocorrer, vocês confiem em Deus, porque tudo sairá bem. Com a graça de Deus, nós podemos enfrentar qualquer situação. Obrigado a todos pelas orações, obrigado a todos pela solidariedade. São os meus sinceros e profundos agradecimentos. Em 2015, Silvio Santos completa 85 anos de vida, tornando-se uma das pessoas mais populares e queridas do país. Vida longa ao Rei do Baú. Com mais alegria. Aí, ritmo, aí, é tudo uma festa. O mestre Silvio é uma figura, né? Parabéns ao Silvio Santos, parabéns a todos aí. E olha, Silvio, sua história é um exemplo para todo mundo. O vento aqui, meu amigo, em cima da Pedra do Apoador, tá forte. A gente tá aqui fazendo um programa para vocês especial. Tá caindo à tarde já, a gente resolveu mostrar um pouquinho do que é o dia na Pedra do Apoador. É difícil, né? Uma televisão vir fazer algo assim. Nós viemos, vamos ousar aqui para vocês. Falar em Silvio Santos, o diretor tá me lembrando aqui que essa semana, no domingo, no programa dele, todo mundo sabe que ele leva transformistas, né, os artistas, o pessoal da guarda montada da China, como ele diz. E esta semana ele ousou, pois não é que ele diz que tem vontade. Eu não vou nem falar, o vídeo fala por si só, quer ver? Dá uma olhada. O que é isso aí? Disseram que iam mandar para mim essa aí que fez? Não, não é possível. No duro? Mas não é. Mas essa loirinha que tá aparecendo aí? Eu sempre tive vontade de sair com um homem. Verdade, qual é o problema? Cada um tem a sua fantasia sexual. Eu vou me entregar a ele. Me disseram que você é um homem. Não, eu não sou um homem, hoje eu sou uma mulher. Legalmente uma mulher, Silvio. Mas disseram que você nasceu homem. Eu nasci menino, mas me transformei numa mulher. Fiz a cirurgia de mudança de sexo. O cara... O Silvio, a gente não tem mais palavras pra falar pro Silvio Santos. Ele tem vontade de sair com homem agora. Minha mãe do céu. Ô, dona Iris, cuidado, dona Iris. A Iris que se cuide. Mas o Silvio pode, né? O Silvio tá podendo tudo. Silvio, um abraço, um beijão pra você. Somos nós da NGT, acho que o Brasil todo, de todas as emissoras, independente da nossa profissão, todos somos teus fãs, viu, Silvio? Olha, fazer um rápido intervalo comercial, a galera Zap mandando ver aqui. Tem mais gente chegando aqui, mais recado. Paulo Júnior tá aqui com a gente, tá assistindo a programação da NGT. O MCBK tá aqui com a gente também, de Guarulhos, tá assistindo. Muito bacana saber que vocês estão aqui. O Claudemar, alô Suzano, alô Érica de Suzano, alô pessoal de Suzano, Mel, todo mundo assistindo ao cotidiano. Um abraço apertado a vocês todos aí que estão na sintonia. Muita mensagem. Obrigado, vocês são muito engraçados, aparecem na televisão. Tá falando de mim, do Rafael. Como faz para aparecer na televisão? Manda e-mail pra gente, é muito bacana isso. Quero a música do Luan Santana. Já tem o Pop Music, viu, Alan? Você já vai conseguir ouvir as suas músicas. Vamos pedir pro Rafael aí as suas músicas. Outro tá pedindo Nelly aqui, é o Felipe Almeida de Guarulhos. Daqui a pouco tem Pop Music pra vocês. Enfim, a galera manifestando a sua participação aqui. São Bernardo do Campo, Vicente. Um abraço, Vicente de São Bernardo, pra você também que está na sintonia do nosso programa. Tem mais alguém aqui que falou que a gente somos os melhores, nem tanto. Bairro de Guaianazes, Zona Leste, tem que pôr horóscopo no programa. Olha aí, ó, diretor, estão pedindo horóscopo. De repente o diretor acata o seu pedido. Um intervalo é rápido, são 2 minutos. Eu volto já, direto aqui da Pedra do Apoador. Não sai daí não, eu volto já, eu faço parte do seu cotidiano.